Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Hoje, quarta-feira, dia 5 de outubro de 2022. Hoje, para falar sobre aprenda sobre User Experience e User Interface. Nosso convidado aqui é o Rodrigo Kirten, ele que é bacharel em Ciências da Computação pela Universidade Estadual de Londrina, né? Ele é analista pleno de UX e UI no Instituto Senai de Tecnologia da Informação e Comunicação. Rodrigo, quer dizer, Rodrigo Kirten, é parente do Gustavo Kirten? Ali, Sou. Sou. Opa, que bom, que legal aí. Mas joga tênis também? Eu fiz aula, sim, faz um tempo já que eu não faço, mas eu fiz aula por um tempo, sim, também. É o quê? Parente, primo, Ele é irmão? primo de terceiro grau. Legal, então. Seja bem-vindo aí, rapaz. Aí, pode Beleza, tá com você a bola aí. obrigado. É, bom, eu vou iniciar aqui a minha apresentação. Já está visível para todo mundo? Tá visível, sim. Beleza. Bom dia a todos, pessoal. Vim falar aqui um pouquinho para vocês de UX e UI, né? A ideia hoje é explicar um pouco do tema, falar como ele funciona dentro da indústria. Bom, para isso, vou começar falando um pouquinho sobre mim, né? Meu nome é Rodrigo Kirten, né? Eu sou o analista de UX e UI no Senai desde dezembro do ano passado, né? E minha primeira formação foi no próprio Senai, em 2014. Sou técnico em TI pelo Senai, né? Me formei pela UEL aqui, Universidade Estadual de Londrina, em Ciência da Computação em 2019, né? E entrei na área de UX também em 2019, quando eu passei boa parte do ano estagiando na área dentro da antiga Veltec, empresa aqui da região, hoje faz parte da Trimble, né, uma multinacional indiana, né? Durante grande parte da pandemia, eu atuei como Product Designer e desenvolvedor front-end numa software house aqui da cidade, chamada Mistra, né? E também no ano passado eu fiz uma especialização em UX, para um instituto chamado Interaction Design Foundation. Mais para frente aqui na nossa palestra eu vou abordar um pouquinho sobre esse instituto, beleza? O conteúdo da nossa apresentação hoje são os seguintes pontos, né? Eu vou explicar o que é o UX, o que é o UI, né? Formando um time completo de UX e UI, o que o UX traz de retorno para a empresa de software, o que o UX muda para o usuário, né? Como implementar o UX na empresa. Eu, como pessoa, quero aprender mais, né? O que eu posso fazer para aprender mais sobre o UX e os serviços que o Senai hoje oferece na área de UX, né? Bom, começando pelo básico, né? UX é User Experience, né? Experiência do usuário, né? E aí eu trago duas definições aqui para vocês. A primeira, do termo UX em si, é a definição ISO, né? Definição internacional de padrões de trabalho, né? Da definição ISO 9241, né? Vai definir o UX como as percepções e respostas de uma pessoa que resultam do uso ou uso antecipado de um produto, sistema ou serviço, né? Então, basicamente, toda a interação de uma pessoa com um serviço, né, seria a experiência que ela tem como usuário desse serviço, né? E aí, a segunda definição que eu trago é de design de UX, né, o que é desenhar uma experiência de usuário, né? É o processo que times de design usam para criar produtos que fornecem experiências significativas e relevantes aos seus usuários, né? E essa definição vem do Interaction Design Foundation, né? Que é aquele instituto que eu citei, né? E o termo surgiu em 1988, foi cunhado por um especialista da área de design e psicologia chamado Donald Norman, né? O Don Norman, no seu livro Design do Dia a Dia, né? Dentro da indústria, né? Antes do termo UX surgir, já existiam cargos ligados a essa necessidade de tratar da experiência do usuário como produto, mas não se usava esse termo, né? Usavam os termos como usabilidade, né? Para as áreas computacionais usavam especialista em interface humana, né? Arquiteto de usabilidade, né? Esse tipo de nome, né? E aí o Don Norman vai cunhar esse termo no seu livro em 1988, né? E aqui uma citação dele falando um pouquinho sobre isso, né? Ele vai dizer: eu inventei o termo porque achei que interface humana e usabilidade eram muito específicos. Eu queria cobrir todos os aspectos da experiência pessoal com o sistema, né? E aí, como falei, ele vai citar o termo pela primeira vez em 88, mas ele vai se popularizar dentro da indústria de TI
partir de 1992, quando o Don Norman é contratado pela Apple para ser o arquiteto de UX da Apple, né? Ele vai se tornar até vice-presidente da Apple pouco depois, né? E aí o termo passa a ser usado dentro de nomes de cargos na indústria de TI, né? Ele foi a primeira pessoa a ter um cargo com esse termo no nome, né? Bom, vamos falar um pouquinho mais de design de UX, né? Eu citei que é um processo que times de design usam para criar produtos, né? O que faz parte desse processo, né? Eu citei cinco pontos principais aqui que vão fazer parte desse processo, né? Como um todo, né? E aí, o primeiro deles seria a pesquisa do usuário, né? Geralmente é o processo, a primeira coisa que a gente precisa fazer para começar a desenhar um produto é pesquisar para entender o usuário final, né? Quais seus objetivos, quais suas dores, né? E aí a gente vai fazer isso através de entrevistas, a gente vai levantar dados, sejam eles qualitativos ou quantitativos, né? A gente vai se munir de informações para com que a gente realize um trabalho que seja realmente aquilo que a gente quer resolver, né? A gente entender o problema para poder fazer uma solução que seja de valor, né? Bom, geralmente o passo mais comum, além da pesquisa, é o UI, né? A interface de usuário, né? Que é a área onde o usuário vai interagir com o produto, né? No desenvolvimento tradicional de TI, é aquilo que o usuário vai ver, né? Que a gente vai chamar de front-end, né? É o que fica de frente para o usuário, aquilo que ele interage, né? O terceiro ponto dentro do design de UX, né? E não necessariamente numa ordem, isso aqui é feito em ordem e tal, mas só alguns pontos que eu elenquei, seria a arquitetura da informação, que vai estar muito ligado com a interface, que é como a maneira que as informações estão dispostas na tela, né? Geralmente, as coisas são expostas de maneira padronizada, né? Como, por exemplo, menus são ou na lateral da tela ou no topo de um site, do aplicativo, enfim, né? Porque são padrões estabelecidos dentro da indústria, né? Que se tornaram comuns e permitem que os usuários realizem seus objetivos de maneira mais fácil, né? Tem vários estudos a respeito da maneira como o ser humano passa o olho numa tela, né? A respeito disso, né? Geralmente a gente olha num formato de Z, né? A gente começa lá no topo da tela, vai até o fim e depois a gente desce em diagonal, olhando toda a tela, né? Bom, outro ponto não menos importante é a acessibilidade, né? Que é a compreensão e facilidade de alcance e uso de um produto, né? Um exemplo fácil de explicar o que é acessibilidade, né? Que é a maneira com que eu interajo com o website é muito diferente de uma pessoa que tem deficiência visual, né? Que ela vai precisar de uma aplicação que faz a leitura da tela para ela, para poder informar essa pessoa o que tem nesse site, né? Então, acessibilidade é garantir com que pessoas com diferentes necessidades consigam utilizar um produto da mesma maneira, né? Por fim, né, usabilidade é tudo que vai compreender a efetividade que os usuários de um produto têm para completar seus objetivos, né, de maneira rápida, eficaz e satisfatória, né? E aí é importante ressaltar que a gente tem esses 5 pontos aqui, né, e o processo de UX, ele não é monolítico, né? Tem processos que vão focar mais ou menos em um desses pontos, né, ou vão tratar de todos eles de maneira igual, né? E alguns exemplos de métodos de design de UX, né, são o design thinking, que é um que está bastante popular hoje em dia, né? Existe o design sprint também, que é baseado nas metodologias do Google, né? Entre outros processos de desenvolvimento de UX dentro de um produto, né? Bom, eu já falei um pouquinho, mas eu vou explorar um pouco mais o que é o why, né? Geralmente, os termos são usados de maneira intercambiável e não necessariamente é isso, né? O design de UI, né? Desenhar a interface do usuário não é a mesma coisa que desenhar a experiência completa do usuário, né? Por mais que, quando a gente está desenvolvendo um aplicativo, isso pareça a maior parte do processo, né? Mas não é só isso, né? UI, ele é a interface do software, né? E aí a gente vai focar no visual e no estilo dela, né? E aí a gente vai usar contraste de cores, a gente vai fazer a presença da marca do produto ser visível dentro dessa interface, né? A gente vai trabalhar com imagens, ícones e texto, né? E o objetivo, né, quando o designer de UX trabalha numa interface, é criar uma interface que seja fácil e agradável de usar, né? E aí, dentro da indústria de TI,
a gente vai ter três grandes tipos de interface, né? A mais popular, né, vai ser as GUIs, né? O Graphical User Interface, né? A interface gráfica de usuário, que é o que a gente usa no nosso dia a dia, né? São as telas de computador e celular, né? São os painéis digitais com representações visuais, né? Então, basicamente, os softwares tradicionais vão utilizar interfaces gráficas e visuais, né? Que são as telinhas que a gente usa no nosso dia a dia, né? Hoje até a TV também, com aplicativos dentro dela, vai ter várias GUIs, né? Seus aplicativos vão funcionar através de GUIs, né? Outra que se popularizou bastante nos últimos anos, o tipo de interface, é os VCIs, né? São as interfaces controladas por voz, né? E aí a Alexa da Amazon é uma interface VCI, né? E aí, como é uma interface por voz e por som, ela tem problemas inerentes de acessibilidade para pessoas com deficiências auditivas, né? Não é um tipo de interface acessível para todo mundo, né? Por último, né, um que se popularizou inicialmente dentro do mundo dos jogos, né? E hoje está tentando se expandir para o mundo empresarial, são as GBIs, né, as interfaces baseadas em gestos, né, que vão engajar o usuário através de movimentos corporais, né. Ela se popularizou bastante através do Nintendo Wii, né, através do videogame do Nintendo Wii, né, e hoje em dia, né, a gente tem os dispositivos de realidade virtual, né, os VRs, que são um tipo de interface desse estilo, né, que a gente vai engajar através, a gente vai pôr aquele óculos, né, a gente vai fazer movimentos com as nossas mãos para se mexer dentro dessa plataforma, né, é um tipo de interface que tem se popularizado nos últimos anos, né. E aí, só para nível de comparação, para ficar bastante claro, né, o que é design de UX, o que é design de UI, né. Design de UX, né, como já comentei, é o processo completo de desenvolvimento de um produto, né, vai incluir pesquisa, acessibilidade e o design de UI, né. E aí, o design de UI é o desenvolvimento da interface visual de um produto ou funcionalidade, né. E aí, geralmente, a gente vai ver esses termos sendo usados de maneira intercambiável, principalmente em anúncio de vagas de emprego, né? Mas não é necessariamente a mesma coisa, né? Geralmente é porque o foco maior acaba sendo o UI, porque é o entregável mais visível, né? É aquilo que fica mais claro para o cliente e para as pessoas envolvidas no processo verem o que você está fazendo, né? Bom, né, acho que de definições, por agora é tudo, né? Eu vou falar um pouquinho de como é UX dentro da indústria de TI hoje, né? Eu separei aqui 6 que são os principais cargos na indústria global do mercado de TI, né? Então, não só o Brasil, mas América do Norte, Europa, Leste Asiático, né? Todos os lugares do mundo vão utilizar mais ou menos esses 6 grandes cargos aqui, que é o UX Designer, que é o cargo mais genérico, né? Product Designer, o Visual Designer ou UI Designer, né? O UX Researcher, o UX Writer ou Copywriter, né? E o UX Engineer, né? O engenheiro de UX, né? E o que são esses 6 cargos, né? Eu fiz aqui uma tabelinha para explicar o que cada um faz, né? E o que cada um entrega dentro de uma empresa, né? Bom, o primeiro, né, como eu falei, o UX Designer é o cargo generalista, né? O cargo que ele vai entender de todo o processo de UX, o processo de design de um produto dentro da empresa, né? E aí ele vai poder entregar tudo aquilo que está possível dentro do escopo de UX, né? Ele vai fazer pesquisa, ele vai fazer protótipo, vai fazer análise de dados, vai fazer jornada de usuário, ele vai desenhar personas, né? Então, é a pessoa focada em todo o processo de UX, né? O segundo cargo mais comum também, bastante aqui no mercado brasileiro também, é o Product Designer, né? Que é a pessoa que vai trabalhar com a parte de UX, design de marca e objetivo de negócio no processo de design, né? Então, ele vai estar mais próximo do pessoal que faz a engenharia do software, né? Os analistas, e aí essa pessoa vai trabalhar com roadmaps, pesquisas e também protótipos e jornadas de usuário, né? Então, é uma pessoa que vai estar ali bem próximo do processo de definição de escopo, de conversar com o cliente para verificar quais são as funcionalidades que são mais importantes no processo de desenvolvimento, né, etc. Né? Bom, o terceiro cargo é o UI Designer, né, que é aquela pessoa especialista de fato no design da interface, né? Uma pessoa geralmente com background mais de design gráfico, e aí ela vai ter uma especialização para entender melhor a arquitetura da informação, né? E aí é uma pessoa que vai trabalhar bastante com a questão de protótipos, né? Ela vai também mexer com ícones, guias de estilo e vai dar suporte ao design da marca, né? Uma pessoa focada mais no visual, né?
Um quarto ponto, né, que eu, assim, geralmente é um cargo mais comum em grandes empresas, com produtos que são geralmente o monopólio do mercado, né, é o UX Researcher, que é o especialista na psicologia do usuário e como ele se comporta em frente ao produto, né. É a pessoa que vai ser responsável por fazer entrevistas, pesquisas, né, sejam quantitativas ou qualitativas, e também vai trabalhar com a questão das personas, que é uma ferramenta de UX, para entender melhor como os usuários dos nossos produtos se comportam, né. O quinto cargo aqui, o UX Writer, ele é mais ligado ao marketing, mas ele existe em alguns mercados, que é o especialista na criação de textos que otimizam a usabilidade e interação dos usuários, né? Então, é uma pessoa mais focada em guia de linguagem, manual de instrução, redação publicitária, foge um pouquinho dos outros cargos de UX, né? Como eu comentei, geralmente uma pessoa ligada a marketing, né? Mas é um cargo que também existe hoje na indústria global de UX, né? Por último, um que tem se popularizado nos últimos anos é o engenheiro de UX, né, o UX Engineer, né, que é a pessoa que é especialista em desenvolvimento front-end e UX, né. Então, geralmente vai ser uma pessoa voltada mais para o código, né, e vai ser a primeira pessoa a transformar aqueles protótipos visuais em protótipos de front-end, né, vai implementar aquela tela para o código, né. E só para dar um exemplo aqui, né, como eu comentei no meu currículo, eu trabalhei na Veltec, lá todos nós éramos generalistas, né, todos nós estávamos no primeiro cargo, né, era um time de 4 pessoas, né, mas cada um tinha um foco maior dentro dos processos da empresa, né. Um deles trabalhava com design de interface web e análise de dados, né, havia uma pessoa especialista nas áreas de pesquisa, né, e nas personas, e havia também mais uma pessoa focada em design mobile, né, de interface mobile e na acessibilidade dos produtos dentro da Veltec na época, né. Então, um time pode ser formado só por generalistas, só que cada um tem uma especialização, né, alguma coisa dentro do UX como um todo que ela faz melhor, né. Então, mais para frente eu vou abordar como formar times, né, e aí vou falar um pouquinho melhor disso. Bom, né, dei algumas definições, expliquei um pouquinho como o UX funciona no mercado, né, o que ele traz de retorno para uma empresa, né, e aí eu cito aqui 3 pontos, e eu vou dar um exemplo, de como isso acontece para cada um deles, né. Bom, o primeiro é criar produtos que são relevantes para seus usuários, né, o que o UX muda nisso? Bom, vou dar um exemplo aqui que é bastante visível no nosso dia a dia, né, é que, por exemplo, em 2005, a Samsung, né, ela realizou uma pesquisa de usuário ao redor do mundo, junto com uma equipe de marketing chamada Red Associates, né, e através dessa pesquisa, né, eles conferiram que os seus usuários viam a TV como apenas mais um móvel, não, e não algo especial dentro da sua sala, do local onde elas mantinham a TV, né, para uso, né. E aí eles constataram também que a maioria das pessoas não via sua TV assim com um olhar especial, porque era um móvel grande, né, que ocupava muito espaço e que na maior parte do tempo estava desligado, né, então era só uma tela preta grande, né. E aí eles se preocuparam com isso, né, o pessoal da Samsung não esperava essa resposta dessa pesquisa, né, e aí, a partir desse momento, eles passam a buscar tecnologias para fazer com que a TV seja um item mais fácil de integrar ao ambiente, né. E aí a Samsung vai passar a abandonar as TVs de tubo, né, e investir em tecnologias como LCD, plasma e hoje o LED, que é o mais popular, para tornar a TV, né, algo mais fácil de harmonizar o ambiente das pessoas no seu dia a dia, né. E aqui, né, só para nível de exemplo, uma TV de 50 polegadas, que era a TV, né, assim, de top de linha da Samsung em 2005, né, o tamanho dela era bem grande, né, e hoje uma TV de 50 polegadas da Samsung também, modelo de 2022, né, então bastante diferente em quanto de espaço cada uma dessas ocupa dentro de um ambiente, né. Voltando aqui, né, o segundo ponto é criar produtos que são fáceis e prazerosos de usar, né. E aí eu dou um exemplo pessoal da minha pessoa, né. Bom, eu, né, como usuário de produtos, aplicações web, mobile, etcétera, eu sempre busco utilizar produtos que têm o modo escuro ou noturno. Por quê? Porque o meu olho é mais claro e aí ele é mais fotossensível, né. Eu não consigo ficar de frente para uma tela branca por muito tempo, num ambiente onde a luz é mais baixa, né, de noite ou coisa assim,
né? Então, para ser mais fácil e prazeroso de usar um aplicativo, para mim, ele geralmente tem que ser a tela mais escura, né? Outro exemplo, e aí não tem um pessoal que eu posso citar, né, que vários navegadores vão oferecer a opção modo de leitura, né, que é quando você entra num site de notícias ou artigos, alguma coisa nesse sentido, e você quer focar só no texto, você pode ativar esse modo, né, para tornar o seu uso desse site mais fácil e prazeroso, né, que é focar no texto, que é aquilo que você quer fazer, né. Bom, por fim, né, o último ponto que eu quero citar aqui é que o X vai trazer de retorno para empresas um aumento e retenção maior de usuários, né? Geralmente mais vendas e eficiência de produção, né? E um dado que eu vou citar para corroborar esse ponto é que o Instituto de Pesquisa Design Management Institute, né, um instituto americano de design, ele realiza anualmente várias pesquisas de mercado, né? Eu vou citar apenas uma delas aqui. Eles realizaram, né, eles avaliaram o período de 2003 a 2013, né, e eles avaliaram várias empresas que fazem parte do S&P Index, né, que é o índice de ações no mercado americano, que trata das 500 maiores empresas que fazem parte do mercado americano, né? E eles analisaram, né, buscaram dentro dessas 500 empresas, quais delas tinham equipes dedicadas para o X de seus produtos, e não só empresas de TI, né? Existe UX para produtos físicos também, da mesma forma que existe para produtos computacionais, né? E aí eles avaliaram, né, o crescimento, né, do índice dessas empresas que tinham equipes dedicadas de UX, e as empresas que tinham essa equipe, ao longo desses, mantiveram essa equipe ao longo de 10 anos, seu índice S&P era dos 228% maior do que a média das outras empresas que não tinham uma equipe de UX, né? Então, ela tinha uma participação no mercado de ações muito maior do que as outras empresas que não possuíam uma equipe de design de UX no seu quadro de funcionários, né? E alguns exemplos desse período específico de 2003 a 2013 são a Apple, a Coca-Cola, a IBM e o Starbucks. Essas são uma das empresas que tinham o índice muito acima da média em relação a concorrentes que não possuíam uma equipe de UX dentro de seu quadro de funcionários, né? Aqui as TVs que eu já comentei. E, bom, né, o que o UX traz de retorno para usuários, né? E eu já dei um exemplo pessoal do que ele traz de retorno, mas, basicamente, o UX vai ser a via de mão dupla de uma empresa e seus usuários, né? Um processo que ele vai melhorar a experiência do consumidor como um todo, né? E aí eu cito 2 pontos aqui, que é a maior vontade de utilizar o produto, né? Vai gerar uma retenção maior, né? Como eu citei, né? Geralmente eu utilizo por mais tempo um produto que vai me oferecer, por exemplo, o modo noturno, né? Porque vai ser menos danoso para o meu olho, né? E o segundo ponto aqui é maior taxa de completude e menor desgaste com o produto e o cumprimento de objetivos, né? Obrigatórios ou não. O que eu quero dizer com isso? Né? Geralmente você vai atrás de um aplicativo que seja menos desgastante, mais fácil de você utilizar e cumprir seus objetivos, né? Digamos que você quer entrar em contato com alguém, né? E você tem diversas formas de fazer isso com uma pessoa, né? Muito provavelmente você vai escolher uma maneira que seja mais confortável para você se comunicar com essa pessoa, né? Hoje em dia no Brasil, o produto, né, principal para comunicação hoje é o WhatsApp, né? Ele é a maneira que as pessoas se sentem mais confortáveis para entrar em contato uns com os outros, né? Mas você poderia usar alguma outra forma, né? Por algum motivo, digamos que você não gosta do WhatsApp, você vai lá, manda uma DM no Instagram, no Facebook, manda um e-mail, né? Até liga para a pessoa, né? Uma maneira que você acha mais fácil de completar esse objetivo, né? Que é se comunicar com a outra pessoa, né? Então, diria que esse exemplo funciona também, ele bate com os 2 pontos, né? Você tem mais vontade de utilizar o produto, né? O WhatsApp, porque ele é mais fácil de você completar o seu objetivo, né? E você cumpre ele de maneira mais eficaz, né? Bom, falei um pouquinho aqui de como do que é o UX, como funciona no mercado, né? Que retorno ele traz e como é que eu posso implementar isso na minha empresa, né? Bom, com investimento, né? É necessário que você tenha paciência e objetivos claros, né? Então, se você não possui dentro da sua empresa hoje um processo de UX, né,
o essencial é coletar dados para determinar quais são os primeiros pontos de ataque que um processo de UX poderia ir atrás, né, solucionar, né. E aí eu vou citar de novo um exemplo prático, né, que é a própria Viltec que eu trabalhei, né. Na época, a gente já tinha um time estabelecido de UX em 2019, né, lá quando eu estava lá, e como é que foi o processo lá, né? Eu dou duas sugestões aqui de processo de implementação de UX, que é o pontual, né, que inicialmente com consultoria de UX externa com uma equipe especializada, e o gradual, né, que é a criação de uma equipe especializada que é integrada aos processos da empresa, né? E a Veltec fez os dois, né, na época, né? Eles começaram pontualmente, né, fazendo avaliações de seus produtos, né, da usabilidade de seus produtos, né, entendendo quais são os pontos mais frágeis das suas aplicações, né? E contrataram uma equipe de consultoria para auxiliar em como eles podiam melhorar esses pontos que foram identificados, né? E, eventualmente, eles iniciaram a criação de um time, né? Contratando um profissional de UX, integrando ele aos processos da empresa, né? E foram expandindo essa equipe cada vez mais com novos profissionais, né? E aí, né, como eu tinha citado, na época eram todos nós generalistas, né? Todos nós eram UX designer, né? Então nenhum tinha um foco específico em algum daqueles outros cargos que eu citei anteriormente, mas todos nós éramos capazes de realizar qualquer uma das etapas do processo de UX dentro da empresa, né? E aí a ideia, né, desse processo gradual é incorporar as pessoas de maneira paulatina, né? Então passo a passo, né? Não, a gente não pode pegar o profissional e jogar ele no fogo cruzado e falar, ó, resolve aí o meu aplicativo. Provavelmente vai gerar uma frustração muito grande, tanto para a empresa quanto para o profissional, né? Então, é necessário um estudo, né? E como é um investimento, é necessário paciência para poder ter o retorno dele, né? Bom, né? Falei um pouquinho do processo de UX e eu gostei, me interessei, parece interessante, né? Quero aprender mais, né? O que eu posso correr atrás, né? Inicialmente, eu vou trazer aqui 3 sugestões de livros, né? O primeiro deles, os 2 primeiros são do Donald Norman, né? Que eu citei, que é uma pessoa que cunhou o termo UX, né? O primeiro eu tenho aqui fisicamente, aqui na câmera, é o design do dia a dia, que é onde ele vai cunhar o termo pela primeira vez, né? E o segundo é o design emocional, ele vai falar bastante de objetos do dia a dia, como UX está inserido no nosso dia a dia, né? Ele vai falar um pouquinho da psicologia de nós como usuários de produtos, né? São livros técnicos, mas bastante amplos dentro da área de UX, né? E um mais focado para a área computacional é o Não Me Faça Pensar, do Steve Krug, que vai tratar de usabilidade em interfaces web e mobile, né? E aí, especificamente dessa capa, é o que vai ter a versão mobile, né? Inicialmente, esse livro foi lançado nos anos 90 e tratava apenas de aplicações web, né? E ele foi atualizado ao longo dos anos para incluir também aplicativos mobile, né? Então, essas são 3 sugestões iniciais de UX, né? Que eu posso recomendar para quem quiser ir atrás de uma leitura sobre o tema, né? Dentro da área profissional, o que eu posso recomendar, né? Eu recomendaria aqui o Interaction Design Foundation, né? Que foi a plataforma onde eu fiz uma especialização, né? E é uma organização de educação online voltada para design que existe desde 2002, né? Então, bastante tempo já no mercado, 20 anos, né? Principalmente numa área que ainda está se popularizando, principalmente aqui no Brasil, né? E como funciona, né? Lá dentro, né? Geralmente você paga um plano de anuidade, né? E dentro desse plano de anuidade você vai ter acesso a todos os cursos da plataforma, né? Então, à medida do seu tempo você vai poder realizar os cursos lá dentro, né? Eles também vão ter um processo de webinars, né? Que é uma palestra estilo essa aqui, né? Só que com pessoas geralmente com currículos muito mais pesados, né? E eles têm uma grande sessão de literatura gratuita, né? Onde eles vão abordar basicamente todas as áreas de UX, e isso eles também abordam nos seus cursos, né? Tem cursos específicos para a área de realidade virtual, né? Para desenvolvimento de aplicações por voz, como Alexa, né? São exemplos mais específicos que eu posso dar, mas eles têm sobre métodos específicos de desenvolvimento de UX, como Design Thinking, né? Então, eles têm
cursos bastante amplos, né, bastante específicos dentro de UX, né, que existem lá dentro, né. Não é muito barato, porque é em dólar, mas é um lugar que eu posso recomendar, já utilizei. A área de literatura eu utilizo bastante, né, e eles têm, né, parceria com uma das empresas que estão listadas a seguir, né, IBM, HP, Adobe, são empresas parceiras deles, que os funcionários dessas empresas têm acesso aos cursos do IDF, né. Então, no âmbito profissional, eu posso recomendar o IDF, né, é uma plataforma muito boa para quem quer colocar no seu currículo algum tipo de especialização para a área de UX, beleza? Bom, agora um pouquinho de como é UX dentro do Senai, né? Bom, o Senai hoje ele tem investido de maneira gradual no processo de UX, né? Eu citei lá como eu posso implementar o UX dentro da minha empresa, né? E aí eu citei o pontual e o gradual, e o Senai tem investido no processo de UX de maneira gradual, né? O Senai vai estar criando aos poucos um time aqui dentro, né? Bom, hoje o Senai oferece serviço de desenvolvimento de software, né? Com protótipos de baixa e alta fidelidade, além de documentação e definição de escopo, né? E aí, né, eu como analista de UX vou trabalhar aqui principalmente na questão dos protótipos, mas também auxilio na documentação, né, definição de funcionalidades, né, sugestão por exemplo, algumas empresas querem criar um produto e uma marca associada, eu também auxilio na criação da marca, né, que é uma coisa mais de marketing, mas a gente também tem que estar disposto a auxiliar as empresas nesse quesito, né? E geralmente o grande entregável aqui que a gente tem trabalhado na área de UX são os protótipos de fato, né? O Senai hoje ainda não participou de uma proposta robusta e completa de acompanhamento de UX de um produto, né? Isso ainda não aconteceu aqui dentro, né? Mas é o que a gente também está disposto a realizar, né? Caso surja uma proposta nesse sentido, né? De acompanhar um produto, verificar o que está bom nesse produto, o que precisa melhorar, né? O que a gente pode fazer para gerar um engajamento maior, né? Entender de fato como o produto funciona, né? Isso ainda não aconteceu, mas né, o Senai pode sim abraçar esse tipo de proposta com a criação de um time de UX, né? E, bom, essa palestra que vocês estão participando hoje é um pontapé inicial no oferecimento de serviços de consultoria e treinamento para a área, né? Então, eu passando de maneira bastante rápida aqui sobre conceitos de UX, né, e como funciona a indústria, mas, no geral, o Senai oferece consultoria para várias áreas de TI, né, e para UX, né, não vai ser diferente, né, a gente vai ter essa possibilidade aqui dentro da casa de oferecer esse tipo de consultoria também, né, e vocês estão participando disso aqui da área de UX pela primeira vez. Bom, de toda a minha explicação, eu diria que é isso, né? E para quem quiser tirar dúvidas, fazer algum comentário, quiser perguntar alguma coisa, eu estou à disposição. Muito bem, Rodrigo. Beleza aí? Pessoal, se quiserem, pode levantando a mãozinha aí, a gente já vai conversando aí. Bem, Rodrigo, assim, se eu já tenho uma empresa, né, que a gente as empresas quando são pequenas já tem lá o cara que cobra escanteio, corre para cabecear, e Uhum, não tem, assim, uma pessoa para cada carguinho de UX, assim, né? uhum. Mas, Geralmente não tem necessidade também eu quero fazer um time e aí eu vou precisar dos 6 cargos que eu citei. sim, mas Geralmente, assim, uhum, qual o cargo, assim, dentro da empresa que é interessante começar, digamos, a tratar, a ver sobre o assunto numa empresa pequena, né? Uma empresa um uhum. pouquinho maior, qual é o cargo que você indica, assim, que seja a pessoa, digamos, que deveria começar a tratar desse assunto, aprender sobre esse assunto e fazer curso para poder melhorar as soluções da empresa, os produtos da empresa? Bom, geralmente, né, se a pessoa tem um processo, trabalha com sprints, né, Kanban, metodologias ágeis, né, geralmente as pessoas mais próximas do visual do produto, né, seriam as mais indicadas para estudar UX, né, então POs, né, Product Owners, Product Managers, pessoal que trabalha a análise do produto e faz a conversa com o cliente para entender o que ele quer, né, de fato,
né? E também dentro da equipe de desenvolvimento, eu diria que o pessoal do front-end, né? São as pessoas assim mais próximas de, eu quero fazer um treinamento para os meus funcionários, né? Não necessariamente contratar pessoas novas nesse primeiro momento, né? Então, eu diria que são esses os cargos mais, assim, que vão agregar mais um entendimento de UX para a empresa. Sim, beleza. E hoje, assim, quais serviços que o Senai está oferecendo, assim, para poder, para essa área, assim? E, assim, pensando, assim, naquele ponto de vista, assim, alguém de fora fazer alguma coisa. Uhum. Bom, hoje a Alguém, gente... alguém, eu digo assim, Hoje, alguém, tipo, dar uma uhum. consultoria, um treinamento, uma orientação, ou fazer o serviço de design? Bom, hoje, né, hoje o pontapé de consultoria é essa palestra, né? Então, o que a gente trabalhou mais foi no desenvolvimento de aplicações com um processo de design de UX dentro, né? Mas o que a gente poderia oferecer de consultoria, no sentido de realizar entrevistas de usuários, né? Buscar usuários das plataformas das empresas para entender como eles utilizam as aplicações, né? O que está funcionando, o que não está, né? Coletar dados, né, para entender o produto, né, o que funciona nele, o que é bom, o que é ruim, né, o que essa empresa pode fazer para melhorar ele, né. Então, se a gente pega lá um exemplo prático, né, digamos que você oferece na sua empresa, você tem um produto interno de seus funcionários, né, eles utilizam para registrar algum tipo de dado, né. Então, são vários CRUDs, né, várias tabelas, a pessoa tem que passar uma boa parte do tempo em frente a formulários, né? E aí entender, né, a gente faria entrevistas, pesquisas para entender o se ele consegue realizar as tarefas que ele tem que fazer dentro dessa plataforma de maneira rápida, né? E eficaz, né? Então, a gente buscaria entender o que funciona nesse processo, né? O que não está funcionando, né? E aí atacar o que está ruim, né? E sugerir para vocês, né? A gente coletou aqui, conversou com X usuários desse produto, né? A gente identificou isso e isso de ruim, né? Isso aqui está muito bom, né? E, bom, esse seria um exemplo de consultoria prática, né? Aham, entendi. Aqui até um comentário aqui do Gerson, então. Que então a ideia é, em princípio, construir um cenário para o Senai, em parceria com as empresas, a implementação do UX e UI, assim como foi feito com o PSPL no passado. Sei que leva tempo para criar esse processo de uma empresa, para a empresa em busca de uma consultoria de UX e UI hoje. Você tem experiência? Quem são as referências do mercado que hoje você indicaria? Se você tem experiência e se tem alguma referência do mercado, assim, que você indicaria? Eu, pessoalmente, não... Eu trabalhei, assim, um pouco em questões de consultoria, né? Na minha experiência de UX, a gente trabalhei mais dentro de um desenvolvimento de um produto como algo novo ou de uma funcionalidade nova dentro de um produto já existente, né? Geralmente, acompanhamento de UX do usuário dentro do processo de um usuário dentro de um produto, né? Acontecia mais quando eu estava na Veltec, né? Que a Veltec produzia seus próprios produtos, né? E lá dentro a gente estava responsável por fazer análise de como o usuário interagia com ele, né? E aqui dentro do Senai, né? Quando eu estava também trabalhando numa software house, né? O processo de UX era no desenvolvimento dele e a gente, infelizmente, não tinha possibilidade de acompanhar muito o andar desse produto, né? De como se ele obteve sucesso naquilo, né? Geralmente esse é um processo mais longo, né? Demorado, e também tem limitações de recursos, né? De quem oferece, de quem busca esse serviço de nós, né? E aí no mercado, no Brasil, eu conheço poucas empresas especializadas de consultoria, né? Não consigo citar um nome específico aqui, eu conheço bastante do mercado global, né? Mas aí vai ser muito mais caro, né? Porque vai ser em dólar, vai ter que ter alguém para tratar dessas coisas em inglês, né? Por exemplo, o Don Norman, né? Que é o grande guru de UX, né? Ele tem uma empresa de consultoria, né? É o Nielsen Norman Group, né? Que ele é o mais popular no mercado americano, né? Ele é referência nesse tipo de consultoria, né?
seria um exemplo de consultoria de mercado de UX hoje, globalmente. Beleza, então. O Edenilson que comentou aqui, deu um bom dia a todos aqui, podendo avaliar as demandas da região e tentarmos colaborar com você nessas ações aqui, ou seja, para poder... Edenilson, se quiser abrir a câmera aí, o microfone também, para conversar com a gente aí, pode ficar à vontade aí. Daí, de repente, já podemos tirar umas dúvidas, né? Certo? Bom, se tiverem mais perguntas, pessoal, pode levantar a mão e assim a gente já propõe aí. Tá, assim, no caso hoje de, assim, cursos, digamos, no Senai, tem alguma coisa já? Como fazer uma proposta de curso? Como é que... Treinamento para quem quer começar a preparar a equipe interna. Tem isso também? Chegaram algumas propostas, né, para nós, para montar algumas coisas a respeito disso, né, mas em questão prática a gente ainda não aplicou, né, de dar curso, né. O Senai tem cursos voltados à área de TI, mas geralmente são para questão de desenvolvimento e programação, né, mas na área de UX especificamente ainda não aconteceu, né. Hoje, deixa eu complementar aí, assim, hoje a gente tem feito esse trabalho, como o Rodrigo explicou, né, mais focado em desenvolvimento da ação de UX, né, ou seja, a gente trabalha com alguns projetos de inovação para as indústrias de maneira geral, proporcionando essa prestação de serviço. Então, hoje as empresas têm buscado o trabalho da gente para desenvolver o projeto. Então, hoje a gente acaba executando, vamos dizer assim, as atividades de levantamento, de experiência de usuário e muito mais essa parte de interface dentro de algumas demandas de projeto. Então, a gente acaba fazendo como se fosse um braço da organização usando essa parte de outsourcing aí da nossa parte, tá? Treinamentos de consultoria para repassar esse tipo de situação hoje é uma demanda nova, até surgiu num bate-papo que a gente teve no encontro aqui na região, né, com vocês, e a partir disso a gente precisa entender, né, as necessidades de vocês e a partir dessas demandas que vocês irão tratar, ver como que a gente consegue colaborar de alguma forma. Até teve uma solicitação do Neomar também para que seja escrito aí um serviço junto ao Sebrae, então a gente tem que sentar com o Sebrae, ver se existe alguma linha de fomento nesse sentido também. Hoje eu sei que tem, porque a gente recebe demandas do Sebrae, mas elas são muito pontuais, né? Por exemplo, tem demandas no Sebrae hoje para você criar a interface do produto, você fazer o conceito do produto, que são algumas das ações, né, Rodrigo, que estão inseridas no contexto de UX e de UX. Mas talvez pelo que vocês estão demandando ou tendo essa necessidade, constituir essas equipes pensando mais na experiência do usuário, né? E isso realmente entraria em consultoria, entraria nesse treinamento mais focado, e a proposta inicial é que a gente realmente consiga, a gente fez aí uma estratégia com o Nilmar e a equipe aí do Iguaçu IT, para a gente realmente fornecer para vocês uma oficina inicialmente, né, para demonstrar esse interesse de vocês na busca desse profissional. Então, nessa oficina que a gente está preparando aí para vocês, a gente vai fazer uma imersão nesse contexto para que vocês possam utilizar através dessa experiência, vamos dizer assim, prática, para daí depois a gente ter outros desdobramentos e aí conseguir outras ações em conjunto, né? Então, primeiramente, a gente pensou nessa oficina para que a gente possa dar esses prosseguimentos aí e conseguirmos ajudar vocês nesses aspectos. Edenilson, bom dia, né? Tem o conteúdo, assim, programático, uma coisa que pode compartilhar com nós aí, na apresentação aí, de repente? Só para... Como que está projetando o Rodrigo, acho que ele pode jogar essa parte aí para vocês na apresentação. Pode ser, Rodrigo? Pode ser, eu vou pegar aqui, né? E aí, enquanto eu vou buscando esse conteúdo aqui, né? O Cão perguntou no chat, outros cursos, né? Que eu fiz profissionalmente apenas o IDF, né? Que eu diria de recomendação
pessoal, né? Eu ouço bastante dos cursos do Rocket City, são cursos gratuitos, né? Existem também outros cursos pagos, né? Outras plataformas com cursos pagos, né? Mas, geralmente, se você quer alguma opção gratuita, eu diria que o Rocket City é uma dessas opções, né? Eles têm algumas coisas relacionadas a UX lá e poderiam ser um ponto de partida interessante, né? Tem ali ainda o Jair Uhum. Lotterman, olha assim, Uhum. tá com a mãozinha levantada aí, Jair, um tempão. quiser perguntar Legal. enquanto ali. Bom dia, Rodrigo. Bom dia. Falando do cargo de design de interface do usuário, existe um software especial para a construção do front-end? O que você fala sobre isso, especificamente do programador? Bom, em relação à programação, né, geralmente de transformar um protótipo em código, né, existem sim, né, geralmente aqui, por exemplo, né, geralmente nas outras empresas, a gente vai fazer utilizar um software específico para desenho da tela, né, e esse software pode ou não ter a exportação de código para auxílio do front-end, né? Geralmente, a pessoa que faz o design front-end vai utilizar aquilo que a gente está criando como base e geralmente vai ter algum auxílio de código, né? Então, o Figma, por exemplo, que é o que a gente usa no Senai, né? Ele vai ter, quando a gente cria uma tela nele, né? Ele consegue exportar para PDF, ele consegue exportar como imagem, mas ele não consegue exportar como código, né? Isso, alguns plugins dentro do Figma oferecem como solução paga e não é muito barato, né? E, geralmente também não é uma solução que adianta o trabalho de uma maneira muito que auxilia, acelera o processo de desenvolvimento do front-end, né? Então, nesse quesito, né, esses softwares vão ser mais de auxiliar para o desenvolvedor front-end ver de fato, né, ter o preview de como vai ser a tela que ele tem que fazer, né? E, geralmente, quando a gente cria um produto aqui, né, geralmente ou a marca, né, a empresa que está sendo parceira com o Sinai, ela tem um design de marca próprio, né, e a gente segue esse design, ou se ela não tem, né, eu geralmente sugiro o design do Google, né, o Material Design, né, que é um elemento são formados por vários elementos visuais que são fáceis de encontrar auxílio em questão de desenvolvimento, né? E eu ia projetar aqui agora, Denilson, mas você mandou no chat também. Deixa eu colocar Pode aqui. projetar sim, que daí o pessoal que vai ver a gravação depois aí. Isso. Aí aqui, né, são os elementos que a gente sugeriu para essa primeira oficina, né? Cada uma dessas partes teriam 4 horas, cada um desses bloquinhos aqui, né? Para falar de conceitos de UX, né? E aí eu vou me aprofundar em cada um deles, né? Aí teria uma oficina prática sobre o Figma, né? Que é uma ferramenta de desenvolvimento de protótipos de alta fidelidade. Você pode usar também para criar protótipos de baixa fidelidade, mas geralmente ele é utilizado para criar as telas como produto final, de maneira fidedigna, né? E aí eu vou falar um pouquinho de Design Thinking, que é um processo completo de desenvolvimento de UX, que ele tem alguns passos definidos, bastante popular em grandes empresas de TI ao redor do mundo, né? E explicar como ele funciona, né? Esse seria os 3 passos aqui 3 partes de uma oficina que foi sugerida aí, né, nessas conversas do pessoal da Iguaçu com o Senai aqui de Londrina. Tá. Assim, Jair, não sei se eu respondi completamente a sua dúvida, se ficou claro para você. Tranquilo, Rodrigo. Obrigado pela resposta. só para a gente saber, já ficar sabendo, né? A Figma foi comprada por 20 bilhões de dólares pela Adobe, Adobe. né? Isso, a Que Adobe... O Figma era concorrente da Adobe, né? A Adobe tem um software próprio de desenvolvimento de protótipos, que é o Adobe XD, e ele não é muito popular no mercado, né? O Figma virou líder de mercado justamente porque ele é multiplataforma, né? Multisistema operacional, né? Ele funciona no Windows, no Mac, no Linux, né? E ele funciona web, né?
O Adobe, se não me engano, ele é só Windows Mac, né? E o web dele é bastante limitado, né? Então, eles compraram o Figma, né? E, bom, o Figma, por enquanto, ainda está gratuito, né? Não sei até quando a Adobe vai manter isso, né? Pelo menos o básico do Figma, né? E está nessa expectativa aí de ver quais são os próximos passos em relação ao produto. Legal. Então, bom, esse aí seriam quatro partes de 4 horas, 3 partes de 4 horas de curso, né? Isso. Então, seria um curso de 12 horas, né? De assim, para poder, de assim, formar alguém já de dentro da equipe da empresa, formar na área de, já pegar uma mentoria sua, é isso? Seria você o instrutor? Uma mentoria e um treinamento seu diretamente num curso, né? Certo? Isso, perfeito. O Chu, o Alan tá por aí, o presidente aí, Alan. A gente pode ir a Cleidiano, não sei se estão participando ainda, né? A gente pode ver a possibilidade de talvez de organizar isso aí. A gente quer ver aqui do pessoal que está participando aí, quem teria interesse de participar de um curso aí, num curso, talvez se a gente organizasse um curso de UX e UI, olha assim, para aqui na região, né? Certo? Acho que deve ser o quê? Uma faixa de uns 500, 600 reais um curso desse, né? Estamos estimando aí. Teria que ter um grupo para poder compensar também a parte vir aqui para cá, né? Para a região. Certo? Correto. O Edenilson pode falar melhor também disso, mas a respeito dos valores, né? Mas seriam esses os tópicos, né, que eu citei, né, que está aqui no chat também, o Edenilson deixou para todos. E aí seria uma oficina de 12 horas, né? E aí presencialmente, né? E aí teria a questão prática a respeito do Figma, né? Que hoje é ferramenta líder de mercado para a questão de design de interface, né? E também vários conceitos teóricos e maneiras de como aplicar eles na prática da área de UX. Beleza, então. Alguém tem mais alguma perguntinha aí, gente? Comentário? Se quiser. Não, eu estou só aguardando vocês aí. Para minha Então, parte, tá. tá excelente. Obrigado aí por todos, pela disponibilidade, né? A gente conseguir fazer essa parceria novamente com vocês e poderem apoiar vocês nessas ações. E a gente está à disposição aqui para continuarmos esse bate-papo e tentarmos aí, de alguma forma, colaborar com vocês. Uhum. Certo, beleza, então. Tá. Também agradecer a todo mundo pela presença, né? Pela disponibilidade de estar aqui, né? Pela oportunidade de eu poder falar um pouquinho sobre o UX, fazia um tempinho, isso não acontecia. Então, espero que todo mundo tenha gostado, que eu tenha sido claro. Se não fui, peço perdão, né? E também eu vou deixar o meu e-mail aqui no chat para quem quiser entrar em contato. Meu e-mail aqui pelo Senai, né? Para quem quiser conversar, bater papo um pouquinho sobre a área, né? Quiser ter mais alguma recomendação específica, né? E, bom, agradeço novamente a presença de todo mundo aqui. Fico à disposição aí para quem quiser trocar ideia sobre UX, beleza? Beleza, não avaliar a demanda aí assim, daí futuramente, quem sabe pode ter novidade aí, aqui na Associação Iguaçu-IT, aqui no oeste do Paraná, ou uma outra instituição organizando esse curso aí, certo? Beleza. Bom. Obrigado a todos. Pessoal, já deu 9 horas, já deu o nosso tempo aqui, agradecemos muito aí, tanto o Edenilson Buriti, quanto o Rodrigo Kirten, né? O primo do Isso. Gustavo Kirten. Agradecemos muito aí a apresentação desse conteúdo aí, assim, de muito valor e pessoal, tá? Então, um bom dia a todos aí e até a próxima semana. Valeu, pessoal. Boa semana. Pessoal.